Bom dia, tudo bom, Ari? Tudo bem? Como é que vai, Ayrton? Quanto tempo, né? É. Bom, a gente está aqui hoje reunidos Macondo Propaganda e OPA para a gente fazer um primeiro webinar sobre produção de conteúdo e discutir com o Ari as vivências deles nessa área e como a jornada dele vem acontecendo. Eu vou começar pedindo que o Ari se apresente para que a gente entenda quem é o Ari Moreira e o que é a OPA, e depois a gente faz uma apresentação breve também da Macondo. Ok. Pode falar, à vontade. Primeiro, é um prazer enorme estar conversando com você, né, depois de tanto tempo. E é sempre bom bater papo contigo sobre esses assuntos que a gente compartilha o interesse, né? Eu sou empresário, sempre fui a minha vida inteira, né? Minha primeira formação foi educação física, militei pouco tempo nessa área, e logo aos 24 anos eu abri a minha primeira empresa, e de lá para cá é sempre o que eu fiz, né? Fui abrindo empresa em ramos diferentes e fui caminhando nessa direção, né? Empresarial. Num determinado momento da minha vida, eu comecei a estudar mais e fiz um mestrado na Austrália, né? Eu comecei a me dedicar mais à parte acadêmica e para também agregar valor à minha prática, que até então a gente ia fazendo as coisas à medida que as necessidades surgiam, né? Muito na base do bom senso e do amadorismo mesmo, né? E a coisa deu muito certo, mas chegou um momento da minha vida que nós percebemos, né, eu e a minha esposa, a minha sócia, que a gente tinha que ter mais um conteúdo acadêmico. Daí foi quando eu entrei, né, para fazer um mestrado, decidi fazer na Austrália, e foi muito bom, uma experiência muito enriquecedora, e fiquei lá, morei lá um tempo fazendo mestrado, depois voltei, demos continuidade aos nossos negócios com uma escola de idioma de conveniência, até que chegou um ponto que surgiu a necessidade de compartilhar, né, a experiência que a gente acumulou como empresário dentro de diversos ramos de serviço e de varejo, né, com a minha qualificação acadêmica. Né, me deu essa vontade de compartilhar. E aí, a princípio, eu não sabia bem como é que ia fazer isso e comecei a preparar alguns projetos para apresentar para algumas empresas, para dar palestras e alguns projetos de gestão mesmo dentro das empresas, né? E a coisa foi crescendo nessa direção até que surgiu a OPA, que foi assim, que é o meu sonho de consumo desde pequenininho, entendeu? Que seria condensar toda a experiência que a gente acumulou ao longo dos anos, na prática, com o que há de mais inovador em termos de teoria acadêmica. Fazer uma junção dessas duas vertentes, né, para surgir algo novo, que seria a soma realmente do que a gente aprendeu ao longo dos anos e aquilo que a gente pesquisou e estudou, né? A OPA tem essa proposta, né, de criar um ambiente diferente dos ambientes de negócios, dos ambientes corporativos que a gente vê. Aquela relação fria entre empregador e empregado, né? Aquela coisa voltada muito para a produção quantitativa, né? Sem criar um ambiente onde as pessoas se sintam bem, onde as pessoas possam explorar as suas capacidades, né? Realizar os seus sonhos, entendeu? Deu uma congelada aí. Voltou. Mas acho que ele voltou ativo aí. Aconteceu alguma coisa. O Ari, falando um pouco sobre o projeto da OPA, né? Primeiro eu queria que você dissesse objetivamente o que significa a sigla, e aí o que virou essa ideia de produção, de compartilhamento de conteúdo? Como é que você traduziu isso em realidade? Você manteve a lógica das palestras ou evoluiu para um segundo caminho? Como é que você trata isso hoje? É diferente, né, daquilo que a gente fazia anteriormente. Quer dizer, é o mesmo conteúdo apresentado de uma forma diferente, né? Para uma linguagem da web mesmo. Né? A OPA, o que significa é a Organização para o Aprendizado. Né? Maravilha. E quando a gente decidiu compartilhar isso, a gente teve que mudar algumas formas, né?
teria que ser assim um conteúdo mais direcionado para a web mesmo, né? Não poderia ser aquele formato de palestra, porque a palestra, você vai com uma proposta de um conteúdo e você tem como é que eu posso dizer? É uma aula expositiva, né? Que você tem uma interação imediata, então isso até facilita também na sua exposição. A partir do momento que você vai colocar um conteúdo que você não vai ter uma interação imediata, ele tem que ser muito autoexplicativo. As pessoas que leem, elas têm que pegar realmente a ideia que você não tem aquele momento de vamos tirar as dúvidas, né? E aí você Ação direta, né? tem que ser mais direto, entendeu? Então, a primeira coisa que a gente se preocupou foi isso, né? Que a gente teria que ter uma forma diferente, específica de entrega do conteúdo, né? Que correspondesse às exigências da web também, né? Então, o foco todo da OPA hoje está no digital, né? A produção de conteúdo no site, que é o Muita OPA nessa hora. Exatamente. Né? Tá. A gente tem também, óbvio, né? Isso é o que eu mais gosto de fazer, sem dúvida nenhuma, de escrever, né? De compartilhar o conhecimento através da escrita. Eu gosto de escrever. Mas a OPA também tem essa coisa de programas em company, entendeu? Tá. A partir do momento que alguém solicita, a gente também está disponível para isso, né? O conteúdo escrito, né? O blog, né? É uma coisa, né? E o que a OPA faz em termos de intervenção nas companhias, dentro das companhias, é uma outra coisa. Baseado, é claro que o que a gente publica é tudo que a gente faz dentro das empresas, entendeu? Perfeito. É interessante você ter falado desse jeito, porque aí a gente chega de fato ao assunto dessa conversa, né? Que é a produção de conteúdo para a web, né? Fica muito claro dentro da sua fala que você está usando a abordagem de produção de conteúdo para poder agregar valor, se tornar uma referência no setor e aí gerar oportunidades de negócio para a OPA, né? Exatamente. Então, da produção de conteúdo, então. É, é Tá. exatamente isso, né? É muito mais fácil você. É como se fosse uma apresentação daquilo que você faz, não é Exercer verdade? com E a, qualidade, né? e a web, poxa, é uma ferramenta assim maravilhosa nesse aspecto, né? Tá. Isso sempre foi feito, na verdade, né? Antes mesmo dessa explosão, né, do conteúdo através da web, né, sempre teve uma exposição, uma apresentação do que você faz, né? Quando você fazia uma propaganda, né? Quando você fazia uma aparição na TV, um outdoor, enfim, né? Isso tudo era a forma que você apresentava aquilo que você fazia. A web te possibilita fazer isso de uma forma muito mais abrangente e mais eficiente no conteúdo, né? Porque você, em 30 segundos, não tem muito o que falar, né? Eu diria que ela é mais sedutora e envolvente, né? Porque, diferentemente da propaganda ou dos formatos de apresentação de um negócio, de uma empresa, quando a gente via isso acontecer no passado, era uma venda explícita, né? E no Exatamente. caso web, na verdade, quando eu olho o conteúdo que você produz e que faz parte desse universo de produção de conteúdo para o ambiente digital, eu percebo que o conteúdo ele deixa uma herança, ele deixa uma riqueza, ele deixa uma entrega para o usuário do outro lado, não necessariamente vinculado a um modelo de venda ou a um objetivo de venda. Obviamente que você tem seus objetivos enquanto negócio, mas além dos objetivos enquanto negócio, tem o objetivo enquanto produtor de conteúdo, né? Ou quanto disseminador do conteúdo. Né? Exatamente. Perfeito, né? Essa área você com certeza sai muito mais do que eu, né? É aquela propaganda que antigamente a gente fazia, estava na cara que era um apelo de venda, né? Embora, né, a web você também tenha esse apelo, né? Porque a gente continua tendo que pagar as contas, né? Claro. Entendeu? Mas é de uma forma mais generosa, eu diria, porque aquela pessoa que vê um conteúdo teu, ele pode nunca consumir o teu produto em termos de pagar para você, mas ele já recebeu alguma coisa, né? Perfeito. Porque, tá entendendo? Ele já tem como tirar dali algum benefício, até para aplicar na empresa dele mesmo, né? A gente tem uma preocupação muito grande de compartilhar até métodos, entendeu? E sugerir como é que ele deve fazer dentro da empresa, né? Quer dizer, se ele
consumiu o conteúdo, ele abriu lá o blog, entrou lá e leu o post. Mesmo que ele não contacte a gente para um negócio futuro, ele já vai ter alguma coisa que ele para usar, entendeu? Ele já recebeu alguma coisa, né? Isso é importante na web, né? É diferente dos outros veículos de propaganda, né? Que você viu a propaganda, você não ganhou nada. Você só vai ganhar se você for lá e pagar por aquilo, né? Então, a web traz essa diferença que eu acho que é o mais significativo, né? E por isso ela se torna mais atraente, né? Tem consumidores de conteúdo que nunca consomem o produto, né? Mas, quer dizer, isso para a empresa também é importante, né? Porque eu acho que é aquele lado da generosidade e da sua imagem, né? Porque esse cara, apesar de não consumir o seu produto, ele comenta com alguém, né? Poxa, cara, eu estou vendo, tô seguindo né, um blog que fala sobre isso, eu estou achando muito interessante, né? Isso, de certa forma, pode se reverter em negócios para você. Então, acho que essa parte é fundamental, né? E é diferente, realmente, né? E aí, conta um pouco da sua trajetória. Você está há quanto tempo produzindo esse conteúdo já? Para poder a gente entrar numa discussão sobre essa consistência da informação, a jornada da produção, da dinâmica desse processo. Desde quando você vem nesse trabalho de construir esse conteúdo no ambiente digital? A gente completou agora, né, no mês passado, 2 anos, né, de estar com o blog no ar, né? E o conteúdo, a gente tem uma rotina de produção, né, de pesquisa, né? Isso a gente faz diariamente, mas eu tenho assim uma coisa muito. Eu sou estruturado nos meus negócios, mas eu não gosto de ser muito rígido, entendeu? Eu sou muito flexível, né? Eu tenho assim, por exemplo, eu separo quarta-feira é o dia que eu tenho que produzir conteúdo. Então, é aquele dia que eu vou sentar e vou ter que produzir mesmo, escrever, né? E pesquisar, peneirar, né? E escrever. Ao longo da semana, eu interajo, né, nas redes, né? Eu vejo quem é que está vendo minha página, quem é que fez algum comentário, eu dou retorno, né? Vejo como é que está a visualização. E durante esse período eu também escrevo. Então eu gasto, sei lá, diariamente 4 horas, 2 horas pela manhã, 2 horas da tarde, para fazer essa, é, Interação. essa relação, né, de estar em contato com as redes e observando. E pesquisando também, né, vendo pô, o que as pessoas estão falando, né, para num dia da semana eu sentar, bom, hoje eu vou escrever. Como eu tenho muita facilidade para escrever, eu aprendi a escrever muito cedo na minha vida, entendeu? Eu sento e às vezes eu produzo 2, 3 posts sem fazer muita força, entendeu? Então, eu estou sempre naquela situação, até aqui, né, de não estar esgotado, né? Porque tem aquela coisa, tem aquele compromisso de quem produz, né? De quem publica, eu tenho que escrever hoje, porque hoje eu tenho que botar alguma coisa no ar. E cadê a inspiração, né? Cadê o assunto, né? É importante isso que você falou para a gente explicar a diferenciação entre produção de conteúdo e publicação do conteúdo, né? A Aham. produção, ela precede a publicação, muitas vezes ela faz pressão sobre isso, né? Sobre a É, publicação, a agenda, né? Ou o calendário de publicações gera essa pressão quando você não tem conteúdo disponível, né? Então eu sou obrigado a produzir um é, conteúdo, o calendário, entre aspas, prevê isso, né? Mas, pelo que você está dizendo, na verdade, você se antecipa ao seu calendário. Você deve ter uma rotina de publicação e você tem textos de sobra, conteúdo de sobra para uma janela de tempo já. para eu me manter tranquilo, entendeu? Porque eu acho assim uma coisa que me dá um certo arrepio é eu pensar que um dia eu tenho que botar alguma coisa no ar, porque eu tenho uma periodicidade para botar no ar e as pessoas já esperam por isso, e não ter o que botar no ar, tá? Eu acho que é aquela pressão que o artista tem, né? Que tem contrato com a gravadora, eu tenho que gravar, eu tenho que botar o DVD no ar e não tem, né? Música, não tem inspiração, né? Então eu me antecipo a isso para não chegar a esse ponto. Mas já é o que eu falei, né? Eu tenho facilidade para escrever. E eu gosto, É. então fica mais fácil. As pessoas que não têm tanta facilidade para escrever e que às vezes nem gostam muito de escrever, eles têm que criar um esquema de espaçar mais as publicações. Que também não tem. Ah, eu vou publicar
uma vez por mês. Não tem problema, entendeu? É melhor do que você se comprometer a publicar semanalmente e viver num estresse, numa pressão e não ter conteúdo e ter que publicar e publicar algo que não que vai fugir da sua qualidade de conteúdo, você está entendendo? Só porque tem que publicar. Ou o inverso, né? Você não ter o conteúdo disponível para publicar e furar a agenda, né? Essa questão de agenda, o compromisso de publicação, definir uma periodicidade versus produzir o conteúdo, ela tem que ser honesta e cumprida, né? E Quando você cumprir. falha com o conteúdo, é um problema, né? É horrível, entendeu? Então é melhor você, se você não se sente seguro, né? Isso é o que eu penso, né? De assumir um compromisso de publicar num determinado espaço de tempo, é melhor você estender esse espaço de tempo e ter a certeza que você vai estar com o material pronto para publicar, do que se comprometer com algo que chega lá na hora você não tem. E o pior, isso a gente, né, voltando para os artistas, a gente percebe às vezes isso. Pô, fulano é um cara tão talentoso, mas gravou um troço que você fala, pô, que coisa horrorosa, porque ele tinha que gravar. Uma pressão aí do mercado Pressão, musical. né? E aí o cara bota alguma coisa no ar que lá na frente ele pode se arrepender ou que derrube tudo aquilo que ele construiu com tanto sacrifício, aquela reputação, entendeu? Porque, né, Essa fala é engraçada porque me lembra um poeta do passado, chama Sérgio Sampaio, não sei se você conhece, que ele fez uma. Ele gravou com o Raul Seixas, é um poeta maldito da década de 70 e 80, e ele é músico também, né? E ele tem uma música muito interessante que ele fala sobre a faixa 6 do lado B do último LP, né? Para quem nasceu nos tempos de LP, sabe que, na verdade, aquela última faixa do lado B era o quanto sobrava de tempo ali, né? Então ela tinha 1 minuto, 2 minutos, e o artista era obrigado a encaixar ali um conteúdo para atender aquela pressão do modelo do produto, né? Do modelo do negócio na época, né? É um exemplo colocado esse. É exatamente assim que funciona. Só muda o tempo, né? Só muda o tempo das coisas e a dinâmica da sociedade, mas você sempre tem as pressões, as métricas, né? É legal pensar nisso, né? Porque quando você fala em produção de conteúdo, parece algo muito novo, muito do ambiente digital, né? Você colocou o contraponto no começo da sua fala, que é algo que, na verdade, existe desde que a humanidade se agrega em sociedade, né? As pessoas transmitem conhecimento o tempo todo, né? O tempo todo, desde sempre. A vantagem da internet é essa estruturação e modelação, né? Você pode ter um ideal ou um formato em que você consiga definir e armazenar isso ao longo do tempo, né? Você está há 2 anos, você falou, produzindo? São 2 ou 3? 2 anos. E aí, você faz ideia de quantos conteúdos você já publicou até agora? Numericamente? 100, 200, 300? Acho que está em torno disso, aproximadamente. Aproximadamente o quê? 200 conteúdos, mais ou menos? Aproximadamente. E assim, essa disciplina, essa rotina da publicação acaba criando essa pressão, né? Mas é importante ter os formatos diferentes, né? A gente está evoluindo aí, né? A OPA, né? Nunca fez conteúdo de vídeo, essa é a primeira vez, né? Que a gente pode... É a primeira vez, Pode começar a falar e que seja o primeiro de muitos, né? Os formatos também são úteis nessa perspectiva, né? Não ficar preso só à dinâmica do texto ou do áudio, né? E a internet tem um pouco disso também, né? De cada vez mais coisas novas, porque as pessoas estão mudando a forma de lidar com o conteúdo, inclusive. Né? É uma evolução natural, né? Eu, quando me comprometi a fazer isso, né? Eu sabia que haveria um momento da trajetória que eu teria que mudar o formato. Eu, quando comecei, eu já sabia que eu teria que partir para vídeos, né? Podcast e tantas outras formas, né? Mas eu queria fazer o seguinte, hoje, inclusive, eu estava comentando sobre isso, né, com a Joyce, né, com a minha esposa, que é minha sócia, né? Falando sobre isso, que o número de visualizações que a gente tem hoje é bastante interessante para a forma que a gente começou e para a metodologia que a gente adotou. A gente, desde o início, eu falei, não, eu não quero pagar para os motorzinhos, para ter, né, aquela coisa aqui. Eu não tenho nada contra isso, entendeu?
para aumentar o número de visualização das publicações, né? Então, tem gente que faz isso, eu dou maior força, eu acho que é uma ferramenta que tem que ser utilizada. Eu nunca utilizei, porque quando eu comecei, a minha ideia, isso não sei se está certo ou se está errado, mas é uma coisa muito pessoal, era ver até que ponto o meu conteúdo tinha qualidade. Eu queria que ele crescesse naturalmente. É claro. Né, que é a palavra que se usa no... Exato, né, tecnicamente falando, né? Então, o que eu queria era isso, entendeu? É claro que eu tomei, né? Bom, eu tenho que estar no Face, tenho que estar no LinkedIn, eu tenho que estar no Twitter, eu tenho que estar nas redes aqui diferentes e tenho que buscar o meu público, né? Quem é que consome esse tipo de produto? Eu vou lá interagir com eles, mas eu não vou criar nenhum mecanismo que aumente o número de visualizações simplesmente pelo mecanismo. As pessoas vão ter que gostar do conteúdo, o título vai ter que ser chamativo, enfim. Então, nós percorremos esse caminho dessa maneira. Hoje é a hora de partir para um próximo passo, entendeu? Realmente pensar nos vídeos, porque o vídeo é outra coisa, né, cara? Não, é incontestável isso, né? Eu acho que a gente vive um momento que cada vez mais as pessoas vão ler menos. Uhum. Isso para os livros, né, que é uma coisa que eu sou apaixonado, é terrível, mas eu não vejo um futuro das pessoas pegarem um livro impresso e lerem, entendeu? Não é que as pessoas vão ser menos informadas, eu acho que há um grande engano nisso. Simplesmente vão buscar outros meios de adquirir a informação. Os livros não serão mais aqueles meios através dos quais a informação é passada. Porque as pessoas não querem ler muito mais. E não têm tempo também para ler muito. Entendeu? Então, vai ser... Tem um termo, Oi? tem um Sim. termo novo surgindo aí, Ari, não tão novo, mas que é a bola da vez de tendências de digital desse ano, que é o VSO, Voice Search Optimization. Porque há uma dinâmica do comportamento das pessoas de que agora nem digitar, elas querem digitar nos aparelhos móveis, elas conversam com o aparelho móvel. Exatamente. Então é a voz ativa, né, os canais de voz que vão mudando a configuração de como lida com o aparelho. E aí quando você fala, você coloca ali na sua fala, né, na pesquisa nos motores de busca, por exemplo, algumas palavras ou uma forma de conversar mesmo com o aparelho, como se ele tivesse uma interface do outro lado. Você não está escrevendo uma palavra-chave, você não está escrevendo uma expressão, na maioria das vezes você acaba fazendo uma pergunta, né? E aí, quem responde essa pergunta do outro lado, né, um blog, uma página, um canal, que tem a resposta a essa pergunta, tende a estar mais bem posicionado, né, para o motor de busca, né? Que é a predisposição de criar o conteúdo pensando naquilo que o usuário também vai buscar, né? Eu acho que é outra fala que você poderia explicar sobre essa preocupação necessária de quem produz conteúdo para a web, de, além de produzir o conteúdo, se preocupar que esse conteúdo esteja em sintonia com a busca do usuário. Então, até você tem que fazer ajustes no seu texto para atender o SEO, né? A capacidade de ser encontrado mais facilmente, né? Então, se você pudesse falar um pouco sobre essa dinâmica de eu faço o texto, depois quando eu vou alimentar na plataforma, eu faço pequenos ajustes de estilo, conteúdo, de características, porque existem ferramentas, né, que me indicam se eu estou falhando com alguma característica que o SEO entende como importante. Né? É interessante demais isso, né? E foi uma coisa assim... Eu, quando comecei a escrever, eu sempre escrevi naturalmente, como eu escrevia mesmo, como fazia meus trabalhos na faculdade, enfim, né? E depois eu comecei a pesquisar, né? E ver o que eu precisava mudar de formato para que tivesse uma otimização, né, nos mecanismos de busca. E eu percebi que, intuitivamente, os meus posts não estavam muito longe daquilo que o CEO, né, exige, né? Não é uma garantia também, né? Uma coisa que a gente tem que deixar claro é isso, né? Você pode botar um título bacana, você pode ter um formato legal, entendeu? Palavras-chave, etc, né? Mas isso não é uma garantia de que você vai estar no top, cara, porque o universo é muito grande, né? Você bota qualquer coisa lá no Google e em 30 segundos aparece
2 milhões de resultados, entende? É uma coisa assim que você pode fazer. E é claro que a regra é faça um título, né, que o especialista tem que ter no máximo 8 palavras, tem que ser um título que induza, que uma pergunta é importante, ou que tenha assim, Né? um sentido de urgência, né? Últimas observações sobre tal, entendeu? Isso é negócio é a última, né? Se você perder essa, você perdeu a vida, entendeu? Então, tem alguns mecanismos que vão facilitar. Não vão garantir, mas vão facilitar. É muito melhor do que você entrar sem observar tudo isso, né? E a gente faz isso. Aí, a partir do momento que a gente começou a aprender mais, né, a publicar mais, a lidar com esse tipo de coisa, a gente produz o material e depois a gente vê qual é o título aqui que vai impactar, qual é o formato, né? Quais são as perguntas no meio do... Eu acho que é fundamental o parágrafo inicial, entendeu? Pô, se ele não for bacana, cara, não tem jeito, as pessoas não veem. Eu tiro por mim, você com certeza Tá? deve. Todo mundo que eu converso é assim: olha, eu vejo as 5 primeiras linhas. Se não aparecer alguma coisa, eu não vou continuar. Não vou. O O vídeo é a mesma jornalismo, coisa. essa é uma técnica bem interessante, né? O Gabriel Garcia Marques, que também foi jornalista e que inspira o nome da Macondo, né? Ele era muito bom em escrever textos jornalísticos também. Ele usava a técnica que nos jornalistas eles chamam de lead, né? Toda a resposta ao conteúdo está toda no primeiro parágrafo, né? É. Quem, quando, onde, o quê. E aí o resto do conteúdo ele tem que ser um aprofundamento daquelas questões que você já respondeu de cara, né? Que na lógica da escrita tradicional, isso não era comum, né? Né? Isso... E recebe críticas de alguns os acadêmicos, eles não gostam muito disso, né? De você, entendeu? Né? Acha que é uma escrita capenga, né? É aquela escrita mal elaborada, né? Pô, como é que pode, né? O cara já começa aqui falando o que vai... Começa contando o final do filme, né? Antes do filme acontecer. Mas é uma coisa interessante. E uma experiência que nós tivemos na Austrália, porque tudo que eu fiz na Austrália foi ler e escrever, né? O meu curso de mestrado é ler e escrever, né? E é tão interessante, cara, que antes de entrar para a faculdade, eles fazem uma preparação para os alunos escreverem, entendeu? Eu pensava que isso era um luxo brasileiro, né? Os brasileiros não sabem escrever e leem pouco, mas lá eles também têm esse tipo de dificuldade, entendeu? Então, eles preparam os alunos da pós-graduação como escrever uma boa introdução, uma boa conclusão, como é que tem que ser o texto, entendeu? Então, a gente passou lá uns 3, 4 meses fazendo isso, e foi fantástico, cara. E é interessante, né, que quando a gente fazia os trabalhos nas disciplinas, no primeiro dia de aula, você já sabia o que ia acontecer no semestre inteiro, tá? Você tinha todo o roteiro, isso disponibilizado na rede da universidade, todas as aulas, o conteúdo, tudo. E eles falavam para você o seguinte: você vai fazer a introdução do seu major project, é o projeto principal para a conclusão da disciplina. No primeiro dia de aula, eles davam essa tarefa que você tinha 1 semana, 2 semanas para fazer. E nessa introdução, você tinha que relatar tudo que o seu projeto ia ter, ou seja, na verdade, o estilo é exatamente esse. O cara que lia a introdução, ele sabia o que tinha no corpo do trabalho. E isso eu sempre escrevi, como eu te falei, aprendi a escrever muito cedo, mas essa vivência na Austrália, cara, me deu assim uma consistência maior na escrita, naquela escrita que faz com que o leitor leia, entendeu? E eu acho que é esse primeiro parágrafo, cara. Se não tiver ali, olha, eu acho que 80% não vão adiante. Tem aqueles caras, eu conheço, né, eu tenho um amigo que ele fala: olha, eu leio, se eu comecei, eu vou até o final. Ele é meio, mas se ele pega um livro, o livro pode ser uma porcaria, ele vai até o final. Eu nunca fui assim aí, eu não consigo, cara. Se eu começar a ler e não me interessar, cara, eu sou muito preguiçoso mesmo, entendeu? Para ler. Eu falo, não vou, cara, pô, eu não vou ler esse livro porque esse início já teve. O livro pode até ser bom, mas aí, quer dizer, o conteúdo pode até ser interessante, mas vai perder audiência, né? Claro.
E essa necessidade de urgência o tempo todo, ou de conteúdo abundante, né, faz com que já tenha um outro conteúdo numa página aberta ao lado, né, numa outra aba, que, É, pô, esse aqui não me respondeu, já vou para o segundo, já vou para o terceiro, já vou para o quarto. Então, essa necessidade de você ser atraído de algum modo já pelos parágrafos, pelo parágrafo inicial, ou pelo título, ou pela divisão em tópicos, né, ou subtópicos, é importante para isso, né? é. Para reter o usuário lá dentro do Manter ele ali, né, cara? Porque é aquela história, como você falou, a quantidade de informação na web, pô, é um negócio incalculável, né? As pessoas não têm tempo para Agora, mexer naquilo, o que é entendeu? importante, Ari, e aí falando sobre o conteúdo da OPA, né, a gente já pesquisou, você mesmo já nos relatou, que alguns dos conteúdos que você publicou ao longo desse tempo, hoje, quando você faz pesquisas por palavra-chave na web, você já aparece entre os primeiros lugares para determinados perfis de usuário, né? Então, veja que mesmo nesse mar, nesse oceano gigante de informação, o conteúdo relevante, o conteúdo bem escrito, o conteúdo que tem fundamento, ele sobe nos rankings de busca em função do comportamento do usuário, né? Então, você nunca investiu em mídia paga, basta ter um bom conteúdo, basta não, né? Mas uma possibilidade ou uma jornada de médio e longo prazo é você ter um conteúdo consistente que você vai tendo audiência e essa audiência vai ficando mais tempo dentro do seu blog, navegando entre os conteúdos que você produz, e isso vai te dando cada vez mais reputação, né, para que o Google te posicione, o Google falando como principal motor de busca desse universo, né, entre os primeiros colocados, né? É, sem dúvida nenhuma, né? Você fazer a coisa direitinho, né? Seguindo aqueles passos, né? Sugeridos, né? Para aumentar a tua visibilidade, com certeza as chances de você estar no topo, elas vão aumentar. Não são garantias, né? Mas que elas vão estar muito mais viáveis, sem dúvida nenhuma, que vão, né? É só uma jornada, né? Assim, o que não pode ter para quem produz conteúdo para a web é um senso de urgência de estar entre os primeiros num curto prazo de tempo. É como se a gente conversou, acho que quando você começou sobre isso, era, olha, você está chegando agora nesse universo, já tem milhares de empresas, Uhum. profissionais, autores e estudantes ou aventureiros mesmo que estão escrevendo sobre esses conteúdos. Alguns com consistência, outros com baixa consistência. Mas ainda assim, alguns conseguem estar bem posicionados, né? É, E aí, com o tempo, esse conteúdo consistente ele vai roubando o espaço dos outros, né? Vai alcançando melhores posições. E é engraçado que é quase um efeito cascata, né? O bola de neve, né? Depois que você começa a estar entre os primeiros, a sua audiência e a sua leitura, mesmo dos textos mais antigos ou os mais novos, ela aumenta absurdamente, né? é exponencial, é interessante isso, né? Como eu me lembro, né? Como se fosse ontem, né? No início da trajetória, você falou, olha, é um trabalho de formiguinha, né? Não pensa que seus problemas estão resolvidos só porque você está com um blog no ar e vai publicar. Não é assim, né? E realmente não é. Eu acho até que foi muito rápido, né? Superou as nossas expectativas. Quando eu vi, né? Alguns das nossas publicações na primeira página do Google, na primeira posição, e eu achei isso por acaso, porque eu nem pesquisava, entendeu? Eu publicava e ficava vendo qual era o retorno que eu tinha nas redes. Ah, quem é que viu, né? No LinkedIn, no Face, no Twitter, quem é que comentou? Falei, eu nunca tinha feito, hoje eu faço direto. Pegar um post meu e uma palavra genérica, né? Fazer uma pesquisa para ver em que posição ele vai aparecer. E quando eu fiz isso a primeira vez, cara, eu fiquei assim, pô, de queixo caído, né? Que tava lá em primeiro lugar, entendeu? Eu falei, pô, eu achei muita coisa, né? Para mim, eu achei assim, pô, fantástico, né? Mas é aquela coisa, é uma trajetória, né? Que leva tempo e que quando acontece, como você falou, a gente começou a perceber um crescimento assim, pô, eu tive X visualizações esse mês. No mês seguinte, pô, eu tive o dobro.
Então, você vai tendo um crescimento exponencial a partir do momento que você vai tendo credibilidade. Aí, como você falou, você vai roubando, entre aspas, o espaço daqueles que estão lá há mais tempo, e por isso que eles estão numa posição melhor, mas que em termos de conteúdo não é tão consistente, entendeu? A qualidade eu acho que é insuperável, cara. Por mais que as pessoas falem, né? Ah, a web tá cheio de porcaria. E tem muita porcaria mesmo, mas olha, é volátil demais. Você não tem, para você ter uma periodicidade de publicação no topo ali, cara, você tem que ter conteúdo. Consistência, né? Tem que ter, se não tiver, você não vai, entendeu? Eu acho, né? Então, esse movimento de dança das cadeiras, ele é natural, sempre quem está nas primeiras posições são aqueles que tu vai ver, e tu vê que é um trabalho que foi pesquisado, que não foi plagiado, que não é o muito do mesmo. Porque, pô, se você pensar, você escrever, você pesquisar um tema no Google lá, você tem um tema e você decide escrever sobre aquilo, eu acho que poucas são as pessoas que não vão conseguir escrever, entendeu? Deu uma travada de novo. Tá me ouvindo ainda? Caiu bastante ali. Se Deu uma puder travada. continuar. É. Mas o que eu estava dizendo era exatamente isso, né? Que qualquer um é capaz de pegar um tema e desenvolver, mas vai ser aquela mesma coisa, entendeu? E as pessoas começam a se cansar disso, né? Pô, não tem uma novidade em relação a esse tema, né? Esse tópico, né? E aqueles caras que falam e acrescentam alguma coisa a mais, colocam uma experiência a mais, uma pesquisa a mais, esses aí se sobressaem, né? Acho que esse é o. Ari, eu acho que a gente tem muito pano para manga ainda, mas para a gente não se alongar muito nessa fala, é importante que a gente, inclusive, tenha a possibilidade da gente conversar sobre outros assuntos ao longo do tempo, né? Com certeza. Então, eu queria que a gente encerrasse agora. E antes de encerrar, só queria que você fizesse seus agradecimentos e tudo mais, e não deixasse de falar sobre o endereço do site da OPA para que as pessoas pudessem acessar também. O endereço da OPA, vamos começar pelo mais importante, né? É bem facilzinho, né? Muita OPA nessa hora, www.muitaopanessahora.com.br. Eu acho que é fácil de decorar, né? E agradecer, claro, essa oportunidade que você está dando, né? Primeiro, conversar com você é sempre um prazer, né? O apoio que a Macondo, ao longo da nossa trajetória, nos deu, desde a formatação, né, do layout, até as orientações mesmo de como utilizar a web, né? E além desse apoio mesmo, aquela força, né? Que a gente sempre sentiu de vocês, né? Aquela torcida, né? Isso é muito importante e a gente é muito agradecido, realmente, por isso, né? E a gente coloca, claro, que parte do sucesso dessa trajetória se deve ao fato da gente ter se juntado com as pessoas certas, entendeu? As pessoas que compartilham da mesma filosofia. Para a gente tomar essa iniciativa não foi fácil. Escolher uma agência que nos desse esse respaldo, né? E contatamos algumas agências aí em Natal. Até chegarmos à OPA, né? Eu conversei com você e nós percebemos ali que, além de ser uma transação comercial, havia também o envolvimento daquela, pô, a gente está aqui porque nós temos que pagar as nossas contas, né? É negócio, mas a gente torce para que isso dê certo, entendeu? E a gente percebeu desde o início essa disposição da Macondo, né? E a gente realmente agradece, né? Por essa atenção e por essa atenção que a gente está tendo hoje, né? Eu venho conversando com vocês já há algum tempo a respeito da trajetória da OPA e desse novo patamar que a OPA tem que tomar, né? E que a gente, de certa forma, tem relutado um pouco. E você, mais uma vez, está nos ajudando nesse sentido. E a gente agradece. E, claro, né, a gente agradece também os nossos seguidores, né? Que vem lá clicando, né? E colocando a gente lá no topo, né? Da aparição lá da pesquisa do Google, né? Isso é muito importante. É isso. Olha, obrigado pelas palavras. A gente sempre fala assim, tem alguns clientes que a gente, além de entregar um bom trabalho, entrega
dedicação, carinho, porque tem muita empatia e simpatia pelo projeto, né? E desde que você colocou a perspectiva daquilo que você queria fazer, a sua jornada de vida, a sua e de Joyce, né? Para nós que recebemos isso, foi um prazer, tem sido um prazer muito grande de poder participar da construção desse projeto, né? E mesmo à distância, né? A gente não falou em nenhum momento, mas o Ari e a OPA hoje estão em Portugal fisicamente, né? Mas a gente continua dentro dessa troca de ideias e na disponibilidade da gente poder trabalhar em conjunto, né? E esse formato que a gente inaugura hoje é o início, né? Tanto para nós, né? Nessa relação com nossos clientes, quanto para a própria OPA, inaugurando um conteúdo que não seja um conteúdo de texto, né? Dentro das suas páginas, né? Mais tarde, provavelmente quem vai estar vendo esse conteúdo ou vai estar acessando dentro da própria página da OPA ou em alguma dos canais de sociais que a OPA está inserida. Então, é um marco também, né? Desse salto de qualidade ou de salto de proposta, né? 2 anos depois, coincidentemente ou não, né? 2 anos e 1 mês, dando esse novo passo na trajetória de vocês. Bacana, ficamos felizes por participar. Vamos botar na agenda lá, 10 de maio, né? É o início de uma nova trajetória. De bola. Mas então, ficamos por aqui, Ari. A gente volta a se falar em outros momentos e agradecer a todo mundo que estiver assistindo ou passar a assistir esse vídeo a partir de agora, né? A internet permite isso também, né? Lá, nossos netos, bisnetos, de repente vão estar vendo nossos rostos aqui em 3 de maio de 2019, né? Isso é fantástico, né? Essa coisa de perpetuar né, de uma forma tão prática, né, e tão acessível a informação. Eu acho isso fantástico, né? O que era tão difícil, né, há anos atrás, né, você ter a informação passada, né, que ela ia se diluindo, né, e se perdendo, né? A web nos dá essa possibilidade, né? Fica para sempre, né, cara? Enquanto para o mal, né? Para o bem e para o mal, né, Ari? Bem e para o mal, também tem isso, né? Obrigado, Ari, pelo seu tempo e a gente vai se falando. Eu que agradeço. Forte abraço. Tchau.